Boa tarde, pessoal, tudo bem? Conforme nós havíamos combinado, no videozinho de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o recurso de agravo interno, recurso que é demasiadamente simples, encontra previsão legal apenas num dispositivo, que é o artigo 1021 do CPC, e que tem uma utilização prática enorme, vem cada vez mais sendo utilizado tanto nos tribunais de segundo grau como nas cortes de superposição, STJ e STF, por ser um recurso utilizado para combater o conteúdo de decisões unipessoais ou de decisões monocráticas, e sobretudo quando essas decisões se referem à questão da admissibilidade recursal, que vem encontrando uma série de entraves quando os pressupostos de admissibilidade não são cumpridos, né, verifica-se que há uma utilização muito grande do recurso de agravo interno. O que é o recurso de agravo interno, pessoal? Recurso de agravo interno é o recurso cabível para combater decisões proferidas por relator, decisões proferidas por presidente e por vice-presidente de tribunal. São as chamadas decisões monocráticas, singulares ou decisões unipessoais, que são aquelas tomadas por um membro integrante do colegiado. No caso, relator, presidente ou vice-presidente. Atenção para o fato de que, via de regra, as decisões monocráticas de admissibilidade que se referem a recurso especial e a recurso extraordinário, uma vez inadmitidos esses recursos, via de regra não se cabe agravo interno, o recurso cabível para impugnar. Via de regra, a decisão que inadmite recurso especial ou recurso extraordinário é o agravo em resp ou reste, recurso previsto no artigo 1042. O agravo interno só vai ser utilizado quando se refere a decisões de inadmissibilidade de resp ou reste, quando essas decisões se ampararem em decisões vinculantes tomadas em recurso repetitivo ou em repercussão geral. Então, se a inadmissibilidade, se o não conhecimento de recurso especial ou de recurso extraordinário se der por confronto com precedente de repercussão geral ou de recurso repetitivo, aí sim caberá agravo interno. Caso contrário, se a decisão tiver que inadmitir recurso especial ou extraordinário, tiver outro fundamento, por exemplo, o recurso especial ou extraordinário forem inadmitidos por intempestividade, por ausência de preparo, por ausência de pré-questionamento, né, por ausência de preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade, o recurso cabível é o agravo em resp ou reste, a depender do tipo de recurso. Se especial, agravo em recurso especial; se extraordinário, agravo em recurso extraordinário, conforme a previsão legal do 1042. O agravo interno, então, vai servir para combater decisões monocráticas, unipessoais ou singulares tomadas por relator, presidente ou vice-presidente. Exemplo, eu não estava satisfeita com uma decisão do primeiro grau, uma sentença do primeiro grau que me condenou ao pagamento de uma indenização no valor de 15 mil. Eu então interpus recurso de apelação, só que pelo fato de ter me esquecido de demonstrar a ocorrência de um feriado local, o meu recurso de apelação, ao ser examinado pelo relator durante a fase do juízo de admissibilidade, foi inadmitido. Pretendendo então fazer prova da existência do feriado, eu interponho agravo interno. O agravo interno, nesse caso, vai ser dirigido ao órgão colegiado, a fim de que esse órgão examine a questão da tempestividade do recurso. Em relação à tempestividade, pessoal, é bom fazer um alerta, que é o seguinte: como a gente tem a previsão legal do artigo 1003, parágrafo 6º, no sentido de que a tempestividade deve ser objeto de prova no ato de interposição do recurso, se eu me esqueço de fazer a prova desse feriado no ato da interposição, via de regra, o tribunal não vai conhecer do recurso e não dará oportunidade para que se apresente prova do feriado local posteriormente. Inclusive, o STJ tem um entendimento tomado no final de 2017, sedimentado no final de 2017 pela Corte Superior, durante o julgamento do agravo em resp
9578/21 do Mato Grosso do Sul, em que o STJ consolida o entendimento reforçando a ideia prevista no parágrafo 6º do 1003, no sentido de que a prova do feriado local deve ser feita no ato de interposição do recurso. Então, via de regra, apesar de todo o Código de Processo Civil se direcionar para atender um princípio da primazia do mérito, dizendo que os defeitos de forma são sempre sanáveis, em relação à intempestividade tem-se uma posição mais rígida e não tem-se permitido a correção deste vício a posteriori, né? Até então é este o entendimento que vem sendo adotado no STJ. Obviamente é um entendimento vinculante porque é da Corte Superior, mas a questão ainda encontra algumas decisões em sentido contrário, não vinculantes do STJ, e por isso o STJ decidiu padronizar o entendimento. Existe um recurso afetado para definir a questão da prova do feriado local, um recurso que foi afetado em fevereiro do ano passado para tratar da prova da segunda-feira de carnaval, se é que ela é necessária ou não, e pode ser que o STJ mude de ideia. Por enquanto, é este o entendimento que está prevalecendo, que a prova do feriado local deve ser feita no ato de interposição de recurso, no ato da interposição do recurso. Então, significa que mesmo você recorrendo por meio de agravo interno, pode ser que você não modifique, né, a decisão que reconheceu a intempestividade do recurso de apelação neste exemplo, diante do fato do recorrente ter se esquecido de juntar prova do feriado local, ok? Então, o recurso de agravo interno, ele cabe, segundo o artigo 1021, contra decisões proferidas pelo relator e será direcionado para o respectivo órgão colegiado. Por exemplo, se o relator é membro integrante da terceira Câmara Cível, o recurso de agravo interno vai ser direcionado à terceira Câmara Cível, enquanto a decisão é monocrática, tomada por um só julgador, o recurso de agravo interno vai ser julgado por no mínimo 3 julgadores componentes daquela turma julgadora, né, do órgão colegiado. Bom, na petição de agravo interno, pessoal, que como eu disse, vai ser dirigida à Câmara julgadora, à turma julgadora, que é o órgão colegiado, do qual o relator, presidente ou vice-presidente, que proferiram a decisão recorrida fazem parte, a petição de agravo ela deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Então, não é possível uma petição de agravo interno genérica, né? Por questões de regularidade formal, a petição de agravo interno ela não pode repetir as razões da decisão combatida ou simplesmente repetir as razões do recurso anterior, né? Ela tem que impugnar especificamente ponto a ponto daquela decisão que o recurso pretende combater. Além disso, no direcionamento do recurso, apesar de ele ser encaminhado ao respectivo órgão colegiado, a turma, né, julgadora, para julgamento, o agravo deve ser dirigido ao relator. E a partir desse direcionamento, o relator vai intimar o agravado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias e pode haver juízo de retratação. O agravo interno é exemplo do que ocorre com o agravo de instrumento também. Nele há a possibilidade de atribuição de efeito regressivo, ou seja, de que o relator exerça o juízo de retratação no prazo de 5 dias, volte atrás, mude de entendimento, né, no prazo de 5 dias, e por isso mesmo o recurso é, via de regra, endereçável ao relator, que cuidará de proferir seu voto, elaborar relatório e aí sim encaminhar para a turma julgadora. Em seguida, ele vai levar o agravo a julgamento pelo órgão colegiado. Bom, o relator, ao apreciar o recurso de agravo, ele não pode se limitar à reprodução dos fundamentos sustentados na decisão agravada para simplesmente rejeitar o agravo, julgar improcedente o agravo.